Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise mais a fundo de duas figuras muito importantes da psicanálise, Melanie Klein e Donald Winnicott. Isso. E temos um material bem interessante para guiar a nossa conversa, né? Exatamente. É o livro The Clinical Paradigms of Melanie Klein and Donald Winnicott. Ele surgiu, olha só que curioso, de diálogos entre o Erd Hinshelwood, que é um baita especialista em Klein, E a Jen Abram, que é referência em Winnicott. A ideia deles foi muito boa, foi ótima. porque eles não ficaram só na comparação teórica, né? Eles partiram de workshops, de debates sobre a prática clínica mesmo. Isso dá uma outra dimensão. Sem dúvida. Então acho que a nossa missão aqui hoje é tentar desembrulhar um pouco essas visões, olhar para as diferenças, para as convergências também, principalmente sobre o comecinho da vida psíquica, né? Isso, a origem do sofrimento, a dor psíquica. E como isso tudo, claro, bate na técnica analítica. Tudo isso à luz desse diálogo específico deles, do Hinshelwood e da Abram. Perfeito. Então, vamos lá. Talvez começar pela origem do sofrimento. Klein, que bebeu muito na fonte do Carl Abraham, ela dava uma ênfase enorme ao mundo interno, certo? Totalmente. Fantasias inconscientes, conflitos ali, desde o início mesmo, as famosas posições, né? Esquizoparanoide, depressiva. E ela via um ego, ainda que bem primitivo, já ali atuando desde o nascimento. Sim, um ego já tendo que lidar com ansiedades muito, muito precoces. Agora, o Winnicott, bom, ele até foi aluno da Klein no começo, mas ele desloca o eixo, né? Muda o foco. Muda o foco para a relação com o ambiente. Aí entram aqueles conceitos que todo mundo conhece. Mãe suficientemente boa, ambiente facilitador. Essenciais na teoria dele. Fundamentais. Para ele, o self não nasce pronto. Ele emerge dessa relação inicial. Se esse ambiente falha, bom, aí é que está a raiz de muitos problemas graves, o que ele chamou de agonias impensáveis. Agonias impensáveis, que viriam antes mesmo das defesas que a Klein escrevia. Exato. É uma questão de timing e de natureza do sofrimento. É interno e pulsional, desde sempre, como em Klein, ou é uma falha externa ambiental que impede a constituição, como em Winnicott. Essa tensão interno versus ambiental parece ser um divisor de águas aqui. E tem outra questão espinhosa, a pulsão de morte freudiana. Como eles ficam com isso? O livro deles, da Abram e do Hinshelwood, dá a entender que não foi uma adesão assim... Tão direta, né? É, o que parece, sim. O livro sugere que talvez tenha sido mais uma reverência formal a Freud do que uma incorporação total do conceito energético da pulsão. Interessante. A Klein, por exemplo, embora use o termo, na prática clínica dela, o foco parece estar muito mais na experiência mesmo, na vivência da ansiedade, seja a persecutória ou a depressiva. Menos na energia e mais na qualidade da experiência afetiva. Isso. E o Winnicott, por outro lado, ele questionava se a posição esquizoparanoide era universal, assim, inata para todo mundo. Ele via a agressividade de um jeito diferente também. Como assim? Mais como uma força vital, sabe? Uma conquista do desenvolvimento. Tinha a ver com a capacidade do objeto, da mãe, por exemplo, de sobreviver à destruição na fantasia da criança. Não era bem uma pulsão para destruir pura e simples. Entendi. Isso muda bastante a perspectiva e nos leva direto para a prática clínica, para a técnica. A Klein, bom, ela era conhecida por defender interpretações bem precoces, bem diretas, né? Focadas nessas fantasias inconscientes. Sim, visando acessar e aliviar logo aquela ansiedade primitiva. E a contratransferência, o que o analista sente? Como entrava aí? Olha, na visão kleiniana mais clássica, a contratransferência era vista mais como algo para o analista usar na sua própria análise, para se entender. Claro que na prática a gente vê que tinha um uso ali, talvez mais implícito, das reações emocionais. Mas não era o foco central da técnica dela. Não como em Winnicott. Para ele, a contratransferência é chave para a empatia, é um instrumento fundamental. Conceitos como holding, essa sustentação... A sustentação emocional, o ambiente seguro na análise? Exatamente. E a capacidade do analista de sobreviver aos ataques do paciente, a transferência mais agressiva. Isso é central para Winnicott. Muitas vezes, para ele, a prioridade não era interpretar logo de cara. Era preciso primeiro Primeiro, oferecer esse ambiente seguro que talvez tenha faltado lá atrás.
permitir a regressão, o viver de novo a falha, mas agora com um suporte, entende? Para só depois, talvez, poder elaborar, interpretar. Faz sentido. Então, a gente teria, de forma um pouco simplificada, talvez, Klein focando mais em decifrar o mundo interno pela interpretação. Isso, a fantasia inconsciente. E o Winnicott mais na criação de um espaço relacional seguro onde a experiência pode ser vivida ou revivida e aí sim integrada. É uma boa forma de resumir, sim. E não dá para esquecer que o Winnicott traz aquela ideia super importante do espaço transicional. Ah, sim, a área intermediária. Essa área entre o eu e o não eu, onde o brincar acontece, onde a criatividade surge. Isso dá uma visão da criatividade como algo mais primário, talvez um pouco diferente da ênfase kleiniana na reparação, que está mais ligada à posição depressiva. Certo. Tanta coisa. E o que a gente tira disso tudo? Fica claro que não é para escolher um lado, né? Não é Klein ou Winnicott. De jeito nenhum. Seria um empobrecimento. A riqueza está justamente em perceber como essas duas perspectivas, mesmo sendo bem distintas em pontos cruciais, iluminam aspectos diferentes da nossa experiência psíquica. Elas se complementam. E o próprio diálogo do livro entre Abram e o Hinshaw Wood é um exemplo disso. Eles conseguiram superar aquelas divisões históricas que existiram, né? Com certeza. Superar clivagens como as que marcaram a Sociedade Britânica de Psicanálise por tanto tempo, o diálogo deles mostra o valor de reconhecer e explorar as diferenças de um jeito construtivo. Ter os dois, Klein e Winnicott, na nossa caixa de ferramentas clínicas amplia demais a nossa escuta, a nossa compreensão. Sem dúvida. E fica talvez uma reflexão final para a gente. E para quem nos ouve, até que ponto certas ideias simplificadas, quase uns mitos que se criaram em torno de cada um... Tipo a ideia de que Klein ignorava completamente a realidade externa? Exato, algo que o livro deles até contesta, né? Até que ponto essas simplificações ainda atrapalham um diálogo mais fértil sobre como integrar de verdade as contribuições deles na nossa prática hoje? É uma ótima pergunta. Algo para a gente continuar pensando, elaborando, como usar essa tensão criativa entre eles para enriquecer a psicanálise.